Essa simulação aqui, esse programinha, ele já tem algumas pré-definições também. E aí essas pré-definições elas são bem interessantes para a gente entender alguns sistemas naturais. Por exemplo, esse sistema aqui é o sistema Sol e planeta. A gente pode pensar que esse é o Sol e esse é a Terra, né? Qual que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Se a gente observar, o movimento que ela faz é um movimento bem próximo de um movimento circular, né? Parece muito com um círculo isso daí. Mas é uma elipse ligeiramente achatada. Tem uma excentricidade bem pequenininha, mas ainda assim tem. Tem algum outro sistema legal? Temos aqui, ó, Sol, planeta e Lua. Vamos ver esse aqui. Sol, planeta e Lua. Esse é um sistema composto por três corpos. Então agora a gente tem três: a Terra, a Lua, pequenininha, e o Sol. Qual que é o movimento que essas duas coisas fazem? Vamos olhar individualmente, tá? Primeiro, qual que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra? Ela gira em torno da Terra, né? Mas qual que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? A Terra gira em torno do Sol. Então isso aqui vai ter que acontecer de tal maneira que a Lua gira em torno da Terra, mas vai acompanhando ela em torno do movimento dela em torno do Sol. Caso contrário, ela não vai conseguir acompanhar, né? Como é que fica então o movimento dessas três coisas juntas? Bom, o movimento ele fica mais ou menos assim. Percebem que a trajetória ela é bem distinta agora? Porque a trajetória, se a gente conseguir olhar só para o rosa, essa é a trajetória que a Terra faz em torno do Sol, que é o que a gente olhou anteriormente, né? Mas se a gente observar o pontinho verde, ele está circulando em volta do pontinho rosinha o tempo todo. Mas quando a gente olha de longe, o que a gente está vendo é uma coisa bem diferente, né? Ele está fazendo esse movimento helicoidal aqui, formando essa trajetória aqui toda esquisita. Aliás, a gente pode tirar o traço desse movimento e olhar só para o movimento, né, sem a trajetória. Isso aqui deixa mais claro como é que é, ó, a Terra girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra. Mas quando a gente liga aqui para marcar a trajetória delas, o que a gente vê é esse desenho. Vamos ver, tem mais algum? Sol, planeta e um cometa. Então aqui a gente tem o Sol, aqui tem a Terra, aqui tem um cometa. Pelo desenho aqui, ó, o que deveria acontecer com esse cometa? Continuar em linha reta, né? Tendência natural do movimento. Mas existe a atração gravitacional do Sol. Então provavelmente provavelmente não, ele vai começar a ser atraído pelo Sol. Só que essa atração depende muito de qual é a velocidade dele, porque se a velocidade for muito grande, quando ele passar por aqui, ele vai ser atraído um pouquinho pelo Sol, mas vai continuar e vai embora. Agora, se a atração for muito grande, é capaz que ele acabe caindo no Sol e colidindo com ele. O que esse sistema aqui faria? Então, olha só que interessante. Ele não chega a cair, mas ele faz esse movimento aí. Percebam que esse movimento ele é uma elipse, mas essa elipse ela começa a se deformar à medida que o tempo passa. Porque, diferente da trajetória da Terra, né, ela não se deforma, ela sempre é circular e continua sempre assim. Enquanto que esse cometa ele faz uma elipse bonitinha, depois ele muda o formato da elipse. Qual o motivo disso? Note que até esse momento, essa parte da simulação, em nenhum momento esse cometa tinha passado muito próximo da Terra, muito próximo do planeta. Então, até agora, ele tinha interagido basicamente só com o Sol. Tá? Eu vou voltar do começo para vocês perceberem. Ó, a Terra está aqui, o cometa está aqui. A interação de um com o outro é muito pequena porque eles estão muito longe. E o tempo todo eles permanecem muito longe um do outro. Até chegar esse ponto, onde eles começam a se aproximar. Quando eles começam a se aproximar, aí esse cometa não está interagindo com o Sol somente mais, ele começa a sentir a atração cada vez mais forte do planeta. E isso vai alterar a órbita dele. De que maneira que essa órbita vai ser alterada? Bom, a gente continua o movimento. Note que ele foi puxado mais fortemente agora para voltar, né? Ele nem conseguiu completar a trajetória que ele estava fazendo. E aí ele passa a fazer uma trajetória diferente, com uma elipse diferente. E continua. Continua até ele passar perto do planeta novamente e ser totalmente desestabilizado. Então esse é um sistema muito mais difícil de se descrever matematicamente porque envolve a solução de três corpos. Então esse é o famoso problema de três corpos.
Quando a gente está tratando de dois, a gente até consegue resolver alguma coisa e estimar a equação das órbitas, né? Mas quando três corpos estão envolvidos, podem acontecer coisas muito esquisitas, como essas aqui que apareceu nesse exemplo. Tem alguns outros exemplos aqui que mostram também esse mesmo efeito. Aqui é um sistema de um planeta e duas estrelas, tá vendo? Ó, tem um planetinha pequenininho aqui, massa pequena, e dois corpos grandes, tipo o Sol. Então, duas estrelas, né? O que acontece nesse caso? Olha que movimento esquisito. O planeta está orbitando basicamente a estrela em amarelo. Só que a estrela em amarelo e a estrela em rosa, elas estão circulando uma em torno da outra o tempo todo. Mas o planeta, por uma questão de proximidade, ele está orbitando a estrela em amarelo. Deixa eu voltar do começo. Ó. Então ele está mais próximo do amarelo, ele vai sofrer mais a influência desse daqui. E vai começar a orbitar em torno do amarelinho. Então, de novo, é um movimento difícil de descrever e que não tem nada. É um movimento de três corpos e que também não tem nada a ver com o movimento de três corpos do exemplo anterior que a gente tinha mostrado do cometa. Esse exemplo aqui é legal. Aqui a gente tem como se fossem três asteroides e os três eles estão passando tangentes à estrela da maneira como mostrado aqui. Então, o movimento que eles fazem é muito parecido. Ó. Uma órbita praticamente circular. E aí a gente, visualmente falando, parece que é um movimento bem estável, né? Parece que esse movimento ele vai se perpetuar para sempre e os três asteroides vão ficar em movimento circular perpetuamente em torno dessa estrela. Esse exemplo aqui eu acho muito legal. São quatro estrelas, é um exemplo bem hipotético, né? Mas as quatro estrelas têm a mesma velocidade, tá vendo? Basicamente o tamanho da velocidade de cada uma delas é o mesmo e são todos perpendiculares, né? Que movimento que a gente vai ver aqui? Esse movimento. Agora, nesse movimento, ele traz uma falsa sensação pra gente. Ele parece ser um movimento muito estável, né? Parece que esse movimento vai continuar assim para sempre. Só que o que acontece é que não é bem isso que está acontecendo. Porque ó, num momento muito inesperado, as coisas totalmente que saem do controle. Lembra aquilo que a gente estudou sobre estabilidade de órbitas circulares? Então isso aqui é um exemplo de órbitas circulares que parecem estáveis. Então, a olho nu, elas parecem perfeitamente círculos e perfeitamente estáveis, né? Mas para cada volta que esse sistema dá, a estabilidade aumenta um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho, de maneira que é imperceptível, né, para os nossos olhos, mas acontece. Até chegar um momento em que o sistema desanda totalmente e sai totalmente do controle, desestabiliza totalmente. Então, ele parece bem estável, parece que vai continuar assim para sempre, né? Até que de repente as coisas desandam todas. Até uma colisão aconteceu ali. É interessante a gente pensar nesse sistema que, embora tenha feito uma coisa muito maluca aqui, a quantidade de momento angular total desse sistema ele permanece conservado mesmo depois de tudo que isso aqui aconteceu. E essa quantidade de momento angular ela vai ser redistribuída nesse sistema. O sistema vai para uma nova posição de equilíbrio, como acontece aqui, mas a quantidade de momento angular que tinha antes é igual à quantidade de momento angular que tem depois. Mesmo o momento angular individual de cada partícula sendo, obviamente, diferente agora do que era antes. Né? A trajetória da partícula em amarela parece que não está sendo afetada por essa briga que está acontecendo aqui, mas note que ela não consegue estabilizar numa trajetória única. Né? Cada hora ela passa numa posição diferente aqui. Então, é um sistema bem interessante também. São todos exemplos. Bom, enfim, é um sistema onde a gente pode brincar bastante, pode explorar bastante esses conceitos. Por último, eu queria mostrar isso aqui, ó, funções hiperbólicas. Aqui é um exemplo de uma trajetória, de três trajetórias hiperbólicas, dependendo da energia da partícula.
Então as três fazem uma trajetória hiperbólica, só que cada uma delas um pouquinho mais aberta que a outra, né? O que mudou? A velocidade é a mesma, a energia cinética é a mesma de todas as partículas, mas a posição mudou um pouquinho de uma para outra, né? De tal maneira que todas elas têm uma trajetória hiperbólica, mas com excentricidades diferentes. Tem uma de elipses aqui, ó. Essas três aqui, elas vão fazer trajetórias elípticas. Então notem, todas essas três trajetórias são elípticas, mas são bem distintas uma da outra. Essa aqui em verde, ela é bem boa para a gente observar aquele movimento da lei das áreas, né? Então olha só, à medida que a partícula se afasta, a velocidade dela tende a diminuir. E quando ela começa a se aproximar da estrela, do Sol, a velocidade começa a aumentar. Vai aumentar, aumentar, aumentou e começa a diminuir novamente. Isso por conta da lei das áreas, novamente. Deixa eu reestabelecer aqui. Eu posso pegar esses sistemas pré-moldados, como esse aqui, balé de 4. Isso. Então esse é um sistema que já vem pré-definido aqui como exemplo nessa simulação. E eu posso modificar ligeiramente algum parâmetro aqui para ver o que acontece, né? Por exemplo, essa velocidade aqui, ó, são todas iguais, né? Vou mexer em uma delas só e ver o que acontece. Ó. Aqui era 50, vou colocar 48. Mudou só um pouquinho dessa velocidade aqui. O que vai acontecer agora? Então note que esse sistema é muito mais instável do que o anterior, né? Uma ligeira modificação. Vou colocar 49, vamos ver. Mesmo com uma deformação bem pequenininha, a diferença é abrupta. Enquanto que se eu colocar todo mundo bonitinho, 50, 50, 50, o que a gente vai ver é um pouco mais estável, mas ainda assim vai ter aquele momento lá em que as coisas vão colapsar todas, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês brinquem um pouquinho com essas simulações e com as outras que tem lá naquele site, porque isso ajuda bastante a gente entender a dinâmica das coisas e como é que o movimento acontece.